Ancestralidade, parte 7. Descobrimento, primeira parte. Em abril se comemoram os 523 anos do dito descobrimento do Brasil. Entretanto, no meu ponto de vista, essa data vem ganhando cada vez menos relevância para as nossas construções aqui. Esse descobrimento, bem como o que o antecedeu, o da América, representa o início de um processo de atravessamentos. Então, com a sua permissão, para esse episódio e para o próximo, eu vou considerar os dois parte de um projeto colonial europeu de subversão e destruição. Cabe-se destacar que nessa época o comércio de especiarias com o Oriente era muito lucrativo para o Ocidente, entre parênteses, Europa. E expedições eram constantemente engajadas nesse percurso. Havia também uma onda mística formada em cima das coisas do Oriente, que foram formadas por relatos de viagens que sempre aconteceram no mundo. Mas para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Antes de mais nada, eu preciso ressaltar que o misticismo em cima do Oriente não era uma novidade. Muito era dito e muito era contado a respeito daquelas terras. Eu vou citar um trecho que não é comprovado, mas poderia muito bem estar em um dos livros de Marco Polo, que era um aventureiro, comerciante e desbravador veneziano da época, de alguns séculos antes. Ele diz o seguinte: vocês devem saber que em todo o mundo não há país mais rico em especiarias como a ilha de Chipre. Mas ainda assim, todo o estoque de especiarias de Chipre é nada em comparação com o que se encontra em outras partes do mundo. A razão é que o comércio de especiarias é tão extenso que passa por muitas mãos antes de chegar no Chipre. Quando chega às mãos dos venezianos, que são os maiores negociantes de especiarias do mundo, o seu valor aumenta 10 vezes mais. E ainda assim, as especiarias são muito mais baratas no Chipre do que em outras partes da Europa. Aqui no Oriente, onde as especiarias são produzidas, seu valor é tão baixo que quase é inacreditável. Canela, cravo e outros itens são encontrados aqui em grande quantidade. São tão baratos que são usados às vezes como lenha. Além disso, há muitas outras riquezas no Oriente, como pérolas, pedras preciosas, sedas e porcelanas, que são incomparáveis em qualidade e em beleza. Em suma, as riquezas do Oriente são tão numerosas que não há país na Europa que possa se comparar em termos de riqueza e abundância. Se alguém fosse trazer todas as riquezas para a Europa, tornar-se-ia mais rico do que qualquer rei ou imperador do mundo. Fecha aspas. A declaração de Marco Polo já deixa clara como a importância do Oriente era gigante para o Ocidente. Aqui vai uma breve lista com esses itens e a localização atualizada de onde eles vinham. A primeira é a canela, ou canela de Ceilão, que vinha de onde hoje é o Sri Lanka. O cravo da Índia, ou cravo das ilhas, atualmente conhecidas como as Ilhas Molucas, na Indonésia. A origem da pimenta, ou pimenta de Índia, é o que atualmente é a Índia. A noz moscada, ou noz moscada de Banda, atualmente conhecida pelas Ilhas de Banda, na Indonésia. O gengibre, ou gengibre de Além, provavelmente se referia à Índia ou à China. O açafrão, ou açafrão da Índia, provavelmente vinha da Índia. O cardamomo, ou cardamomo das Maldivas, provavelmente vinha das Ilhas Maldivas. O cominho, ou cominho do Egito, era encontrado em Alexandria. O anis, ou anis da Grécia, vinha da Grécia. O alcaçuz vinha de Alexandria. O sândalo vinha da Índia. O incenso e a mirra vinham da Arábia ou da Etiópia. O âmbar vinha do Mar Báltico. A seda vinha da China. O marfim vinha da Guiné. O ouro vinha da África. A prata vinha de Alepo, na Alexandria. E as pedras preciosas vinham da Índia, da Pérsia ou da África. De acordo com Shakespeare, o Chipre é a ilha onde o general Otelo vai defender o reino de Veneza. Mas se você não conhece essa história, relaxa, eu deixei ela completa lá na introdução do Parenta 8. Dá uma pausa aqui, escuta a introdução lá e volta aqui que a gente continua essa conversa. Voltando. Por sua grande importância tanto como entreposto comercial como base para as rotas marítimas, não é de surpreender que o Chipre seria alvo de disputas territoriais. Essa ilha, que fica bem no meio do mar Mediterrâneo, já pertenceu ao Império Persa, ao Império Romano, ao Império Bizantino, já foi autônomo durante o período das Cruzadas, já foi a República de Veneza e, para nossa construção de agora, pertenceu ao Império Otomano. Com a queda de Constantinopla e o final do Império Romano, o Chipre passaria a ser autogovernado e depois passaria para a mão de outros governantes. As histórias de Marco Polo e de Otelo vêm antes dessa tomada pelos otomanos. E é nesse ponto que se começa a desenhar o dito descobrimento. O tabuleiro então estava montado. Qualquer nação que quisesse chegar ao Chipre para fazer comércio
deveria aceitar os termos do Império Otomano tanto para navegação quanto para comercialização. Esse era o motivo pelo qual não se considerava passar pelo Chipre para chegar às Índias. O caminho usual pelas outras rotas de navegação seria descer a África até o Cabo das Tormentas, que agora se chama Cabo da Boa Esperança, e ir em direção às Índias, cruzando ali o Oriente Médio na sua parte inferior. Não contente com essa possibilidade, Colombo consultou seu irmão, que era cartógrafo em Portugal e sabia muito de astronomia. Munido daquele espírito aventureiro do europeu médio do século XV, esses conhecimentos seriam necessários para que ele considerasse dar a volta no mundo indo na direção contrária, indo em direção ao Ocidente. A ideia de dar a volta no globo no sentido contrário quase o levou aos tribunais do Santo Ofício, da Inquisição, porque muita gente acreditava na igreja que a Terra era plana e o oceano acabava em precipícios abissais. Colombo apresentou o projeto aos portugueses, que o negaram tamanha aventura. Foi apenas alguns anos depois, no próprio ano da viagem, que os reis da Espanha foram convencidos de tal façanha. Eles estavam inebriados pela vitória de uma guerra que vinha se arrastando há alguns anos e estavam com esse ideal expansionista lá do berço do norte, que a gente já falou algumas vezes aqui, inclusive. E foi nesse ambiente de conquista que a viagem de Colombo foi financiada. Finalmente, ele conseguira a verba suficiente para viajar para o Oriente, através do Ocidente, dando a volta no globo. E é nesse ponto que se inicia a saga em direção às Índias. Era um dia claro e quente em Palos de la Fronteira, quando as 3 caravelas da expedição de Colombo e seus benfeitores, os irmãos Pinzon, se preparavam para zarpar em direção à mais arriscada expedição que alguns daqueles marinheiros acostumados à aventura do mar já viveram. Muitas pessoas ainda acreditavam que aquela era uma missão suicida, não por ser perigosa, mas por certamente encontrar algo que muita gente temia àquela altura da história, o precipício que havia no fim do mar. Algo nunca antes encontrado por alguém, e aqueles homens certamente seriam taxados de loucos. Ainda assim, as honras que os reis concederam e as bênçãos que a igreja investira, a impossibilidade de novas conversões, criaram um clima triunfal naquela partida rumo ao desconhecido. A viagem corria bem, como de costume, todos os tripulantes possuíam funções e turnos estabelecidos. A comida era racionada e muita da rotina de uma caravela era desenvolvido a fim de manter a sua navegabilidade. Se cuidavam das instalações, da distribuição de tarefas, dos reparos estruturais e da manutenção. As caravelas possuíam muitas vantagens em relação aos antigos navios que eram utilizados, e elas eram: primeira, velocidade e manobrabilidade. As caravelas eram navios leves e ágeis, o que lhes permitiam navegar mais rapidamente e manobrar com mais facilidade, em relação aos navios maiores e mais pesados. Segundo, a capacidade de navegar contra o vento. As caravelas possuíam velas triangulares que permitiam o navio navegar em direções diferentes, inclusive contra o vento, o que era um grande avanço para a época. Terceira, a capacidade de navegar em águas rasas. As caravelas tinham um casco mais raso, o que lhes permitiam navegar em águas rasas e chegar mais perto da costa. Quarto, maior autonomia. As caravelas tinham um sistema de suprimentos melhorado, o que lhes permitiam fazer viagens mais longas sem necessidade para reabastecimento. E o último dessa lista, maior segurança. As caravelas possuem uma série de melhorias de segurança em relação aos navios da época, como a adição de mastros reserva que permitiam o navio continuar navegando caso um de seus mastros quebrasse. Nada disso permitiu, entretanto, que com aproximadamente 3 semanas de alto mar, Colombo e sua comitiva se vissem na maior crise de sua viagem. Eles chegaram na zona de calmaria, que é uma região oceânica sem ventos e correntes marítimas. O que fez com que, por mais de uma semana, a destemida investida da Europa contra o desconhecido, a caminho do mais importante destino da época, ficasse parada no meio do oceano. E é nesse ponto que a tecnologia europeia, mesmo depois de séculos de aprimoramento, deixa a desejar. Sem ventos, os europeus tiveram que aguardar até que as condições ambientais fossem favoráveis novamente. E por falar em embarcações, nós vamos voltar ao tempo a um dos maiores centros de desenvolvimento da antiguidade, local onde se formaram as maiores potências bélicas e logisticamente bem-sucedidas. Vamos falar de uma força que refletia o poder e o esplendor da sua própria civilização, que possuía tecnologia suficiente para dar tantas voltas quantas fossem necessárias ao redor do mundo em qualquer cenário. Estou falando da Marinha Núbia, que no contexto temporal está inserida no reino de Kush, que você conheceu aqui na introdução do Parenta 13 e que a partir desse momento eu vou chamar de Marinha Kushita. Foi ela que transportou as flechas de Amaneirenas até a ilha de Samos, onde o Império Romano, por prudência,
após um aviso cordial de poderio bélico daquele reino africano, optou por não continuar a investida ao reino dos faraós negros. Acredita-se que a marinha cuxita tinha condições de navegar o Nilo em qualquer sentido, bem como possibilidades de navegações marítimas. O que se sabe é que sua tecnologia, bem como as outras africanas da época, serviram de inspiração para a construção e utilização de outros modelos de barco. As embarcações cuxitas eram munidas de grande tecnologia e eficácia. Diferente das caravelas, o modelo de propulsão era híbrido, pois não dependia unicamente do vento e utilizava remos para sua locomoção. Além disso, os barcos núbios eram compostos de diferentes materiais com diferentes finalidades. O papiro que os constituíam garantia a flutuabilidade e a flexibilidade necessárias para resistir à severidade do mar, por exemplo. Não há dúvida de que os faraós negros eram os mais importantes e influentes da época, tanto que há evidências de que os persas, que eram exímios marinheiros, trabalhavam para os cuxitas. Quando se fala do reino de Kush, muito pouco pode ser dito porque os conteúdos e provas históricas são cada vez mais escassos. Alguns autores se dedicaram muito a elucidar e trazer à tona histórias desse povo tão rico e potente. Para a construção desse episódio, não poderia deixar de fora dois nomes muito importantes, que é o Derek Welsby e o Ivan Van Sertima. Ambos construíram paradigmas muito importantes para a construção do imagético africano antigo, trazendo de volta capacidades e potências de nações que foram desacreditadas durante muito tempo, por falta de provas. Cruzando as informações dos dois e ainda olhando para a marinha cuxita, que é o nosso foco aqui nessa parte do episódio, eu vou listar alguns exemplos dessas possibilidades, e eles são os seguintes. Ela, a marinha núbia, ou cuxita, estabeleceu rotas comerciais e navais ao longo do rio Nilo e do Mar Vermelho, o que ajudou a promover o comércio e a troca de bens e ideias entre o reino de Kush e as outras regiões do mundo antigo, incluindo Arábia, Kemet e Grécia. Ela também desempenhou um papel importante na proteção do reino de Kush contra os invasores estrangeiros, incluindo os exércitos do Império Romano e do Império Axomita. As táticas de guerra naval utilizadas pelos núbios, como o uso de barcos de ataque rápido e a mobilidade estratégica, permitiram com que eles defendessem com sucesso as suas fronteiras marítimas e repelissem os invasores. Durante o reinado da rainha Manirenas, a marinha núbia capturou o forte romano de Prêmenes, no delta do Nilo, em uma ousada operação militar que envolveu tanto a frota quanto o exército núbio. Esse feito contribuiu para a restauração da independência do reino de Kush e para a expulsão dos romanos de Kemet. Essa história você vai encontrar na introdução do Parenta 13, Matriarcado e Matrigestão, só de chegar lá. A marinha núbia também foi responsável por várias expedições de exploração e comércio ao longo do Mar Vermelho e do Oceano Índico, que permitiram aos núbios que estabelecessem relações comerciais e diplomáticas com reinos e impérios distantes, como os da Índia, da China e da Pérsia. Com esses poucos exemplos, a gente pode considerar que a marinha núbia foi uma força vital para o desenvolvimento e a sobrevivência do reino de Kush, e ainda ajudou a consolidar a posição da Núbia como uma importante potência regional e global na antiguidade. Com isso, a gente conclui que uma marinha com qualidades tão expoentes e alcance elevado não teria dificuldade nenhuma de cruzar o oceano, muito menos para ficar parada no meio dele. Sabe-se inclusive que o próprio oceano é cortado por correntes marítimas que funcionam como verdadeiros rios que circulam entre os continentes. Agora a gente vai fazer uma viagem no espaço e no tempo. Vamos sair da África Oriental da Antiguidade e partir para a África Ocidental na Idade Média, mais precisamente para o Império de Mali, constituído pelo povo Mandinga. O Império Mali era conhecido por seu avanço social, tecnológico e por suas riquezas. É dele que se originou o grande imperador Mansa Musa, que ficou conhecido como o homem mais rico do mundo. Ele tinha, à época, uma fortuna equivalente a mais de 15 vezes o patrimônio de Elon Musk nos dias de hoje. Dentre suas façanhas, ele é lembrado por uma expedição memorável que fez a Meca, na atual Arábia Saudita, que mobilizou dezenas de milhares de homens. Além de ser um território de passagem obrigatória para os Jeli, que te foram apresentados como griots, cuja história você pode conhecer lá no Parenta 11, Comunicação e Negritude, esse império era muito conhecido por ser composto por exímios navegadores e por conhecerem os ditos rios no oceano, que levavam os barcos sem necessidade de propulsão. Uma das suas habilidades era o conhecimento total da rota transsaariana, que possuía mais de 4.000 km de extensão e era transposta por eles utilizando técnicas avançadas de orientação e deslocamento. Antes de Mansa Musa, durante o reinado do Mansa Abubakar II, o Mali, principalmente sua capital Timbuktu, foram expoentes do desenvolvimento e riqueza, o que já eram inerentes àquele povo.
Cenário esse que colocou como um crescente sentimento de busca por novos territórios e expansão da cultura. E dessa forma, que 200 anos antes de Colombo, a comitiva composta por centenas de navios partiu em direção ao desconhecido. A viagem foi um sucesso graças às tecnologias de navegação dos mandingas, que eram conhecidos por serem excelentes navegadores. O Império Mali dominava a rota transsaariana, que conectava a África Ocidental ao Mediterrâneo. Também controlava as rotas comerciais que atravessavam o rio Níger, conectando a região costeira do Golfo da Guiné ao Saara. Além disso, o Império tinha uma frota de barcos de guerra que patrulhava o rio Níger e protegia o comércio ao longo das suas rotas fluviais. Essa frota, inclusive, foi que apoiou Mansa Musa na sua viagem até Meca pelo mar Mediterrâneo. A riqueza do Império Mali fez com que Abubakar II tivesse condições de construir uma frota e partir para o oceano que havia depois do grande rio Níger, que ligava o seu império ao Atlântico. Foi quando com sua frota partiu para nunca mais ser visto. Historiadores acreditam que o destino foi Pernambuco, cujo nome seria uma corruptela para o termo mandingo, terra de muito ouro. Eu vou encerrar esse bloco com duas informações que são conclusivas para essa narrativa. Aí vai a primeira. Na metade do século XIV, o Senegal era um ponto de parada para os espanhóis na África. Senegal esse que fazia parte do Império de Mali, juntamente com a Gâmbia, a Guiné, a Burkina, o Faso e a Costa do Marfim. Ele, o Senegal, fazia parte de uma região conhecida como o Sudão Ocidental, que era habitado por vários grupos étnicos, incluindo os mandingas. Mandingas esses que ajudaram a fundar o Império Mali no século XIII. Sabe-se inclusive que os Djelin foram instruídos a não contar a história do Mansa Abubakar II. Entretanto, não há como se duvidar do fato de que esses europeus, inclusive os que inspiraram Colombo, teriam ouvido falar das viagens transatlânticas nas suas passagens pelo continente africano. E a segunda, há registros da viagem de Colombo, a recém-descoberta América, cuja narrativa a gente interrompeu no início dessa introdução, quando aqui, nesse lado do oceano, ele percebeu a presença de pessoas negras vindo do sul para fazer negócios. Existem outros registros, inclusive, de uma ponta de lança composta por uma liga metálica cheirosa, que após estudos quase alquímicos na Europa, foram associadas a lanças compostas por ouro, prata e cobre, que eram utilizadas na Guiné, que há séculos faziam parte do poderio bélico do Mali. Após uma semana à deriva no mar, finalmente a comitiva de Colombo conseguiria continuar sua suposta viagem às Índias. O que vem a partir daí, você já sabe. Mas para falar um pouco mais desse suposto descobrimento, vamos ouvir as palavras do nosso convidado. O descobrimento, primeiramente, é uma palavra que nós já sabemos que é uma palavra eurocêntrica, né? Quando no século aproximadamente XVI eles vão começar a escrever, eles vão chamar isso de descobrimento. E a gente sabe também que vários historiadores têm discutido sobre essa palavra. Alguns falam de invasão, outros de achamento, né? Então, assim, mas vamos dizer descobrimento como é falado. Primeiramente, esse processo nós temos que levar em consideração o que foi de fato, né? Na Europa, no século XVI, né, se não me engano, no século XV, né? No século XV, no final do século XV, os otomanos, eles vão pegar Constantinopla, né? E que hoje é a atual Istambul. Só que o que quer dizer isso? Eles vão impedir os europeus, por exemplo, de ir, como lá, espanhóis, portugueses, de poder pegar as especiarias da Índia, né? E isso vai fazer com que os reis, né, da Espanha, por exemplo, de Portugal, vão querer ir para a Índia e buscar as especiarias. E aí, então, no caso, por exemplo, da Espanha, o Cristóvão Colombo já estava pronto. Ele chegou para os reis e falou: olha só, estou pronto aqui. Ora, então, faz o seguinte, vai para a Índia e traz para a gente aquilo que nos dá lucro, pra gente, né? Porque aquilo era economicamente dava lucro. E ele vai à procura da Índia, só que ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar as Américas. Você sabe uma coisa interessante, que o Cristóvão Colombo, até a sua morte, ele negava que ele não estava numa terra estranha, a terra que ele estava mesmo era a Ásia. Entendeu? E aí, até a morte dele. E aí o que acontece? Quando eles chegam nas Américas, muito mais ali na região do Caribe, eles encontram nativos.
Então, esse descobrimento, entre aspas, era por causa de uma coisa econômica. É dinheiro que eles queriam. Então, a motivação não era descobrir, por exemplo, novos continentes. Era ir para a Índia, pegar especiarias e, claro, ganhar lucro na nação, vamos falar assim, o império na época. E aí, quando eles vão... A gente está falando de europeus, de gente que, na verdade, claro, o que eles escreveram, a história que a gente lê, são os caras que trouxeram uma civilização para nós. Mas a gente não pode esquecer que essa mesma gente europeia morreram por pestes, má higiene. Então, repare bem, esse povo de má higiene vai para as Américas encontrar um povo nativo que, na verdade, é muito mais civilizado. O que eles vão trazer ali para eles? Eles vão trazer doenças. Então, quando eles atravessam os mares, levam essas doenças para as Américas, não é mais descobrimento. Eles estão levando morte, eles estão trazendo morte. Por quê? Porque, olha só, nas Américas, o que nós tínhamos? Nós tínhamos milhões de nativos. O Cristóvão Colombo, por exemplo, quando ele vem em 1400, no dia 12 de outubro de 1492, eu fico até triste, porque o Dia das Crianças é o dia 12 de outubro. Olha o que ele provoca até no Dia das Crianças, cara, é o que macula o Dia das Crianças, porque naquele dia também Cristóvão Colombo vai descobrir, vai achar, né, vai invadir as Américas. E só para você ver, Diego, o que vai acontecer, que quando ele volta, eu tenho que falar isso, quando ele volta para Espanha, ele vai fazer a segunda viagem, ele vai trazer 17 navios. Eu acabei de dizer que ele vai trazer doenças que não acabam mais. E aí, quando eles vêm para dizer, olha o que ele vai fazer. Não, eu tenho que falar isso. Esse descobrimento das Américas pelo Cristóvão Colombo, quando ele chega, quando ele volta para a Espanha, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sequestrar mulheres, crianças e homens nativos para apresentar, sabe a quem? Aos reis. E aí olha o que ele vai dizer no diário dele, no diário da primeira viagem, que esses nativos que ele vai levar vão ser servos na Espanha e também vão se converter ao cristianismo. Olha que coisa! Mais uma vez, o lucro, o dinheiro, né? A riqueza está se acoplando com a religião. E quando ele vem na segunda viagem com 17 navios, supostamente para ver a terra que ele descobriu, ele vai dizer o quê? Que eles vão cristianizar os povos nativos daqui. Diego, é aqui que começa a morte. Ou seja, a religião que ele diz que é vida está trazendo a morte, porque dos milhões de nativos que estavam aqui, em décadas, não é centenas de anos, não é séculos, em décadas, milhões de nativos vão se tornar milhares de nativos. Então, para mim, eu vou repetir, esse para mim, o verdadeiro descobrimento das Américas, na verdade, é o início da morte de povos civilizados, hierarquizados que estavam aqui nas Américas. É isso que eu posso falar sobre esse tal do descobrimento. E aí, a gente não pode fugir do Cabral, que é tudo a mesma coisa, tá, gente? Tudo é a mesma coisa. No mesmo sentido é o Cabral. Não adianta a gente dizer outra coisa. Também o que era? Também estavam à procura do caminho das Índias. E eu queria ter uma pergunta que eu me fiz, claro, eu sou historiador, eu tenho certeza que um historiador falaria muito melhor do que eu, mas olha só, Diego, os portugueses, eles tinham know-how. Em 1480, eles já tinham contornado a África, eles já tinham chegado à Índia. A minha pergunta é por que Cabral não seguiu aquele caminho, então? Por que ele quis fazer um outro caminho e chegar aqui no Brasil? Você entende? Para exatamente cometer as mesmas crueldades. O descobrimento das Américas é o início da crueldade da humanidade dos últimos séculos que nós estamos vivendo. É assim que eu penso ao ler os livros, a ver um pouco sobre esse descobrimento.
E é nesse espírito de questionamento de um fato associado a uma cultura homicida e expansionista que, no meio desse processo, cooptou conhecimentos ancestrais e dizimou a população originária com as suas doenças físicas e mentais. Esse é o tipo de comportamento de pessoas que não se importavam com a natureza, com as histórias, com o passado e com as riquezas que aqui deveriam ter sido preservadas. Essas pessoas sequer tinham o direito de ter reclamado para si essas terras. E foi para esse tipo de povo que a professora e psicóloga norte-americana Marimba Ani usou o termo africano Yurugu. Eu sou Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposo Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe junto em direção a uma parentalidade preta mais forte, mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte do universo ainda maior, que se completa e se expande lá no perfil Parentalidade Preta no Instagram. Então, se você tiver alguma coisa daqui que queira levar para lá, é só me procurar, eu estou à disposição. E essa troca especial de hoje é com o Okinga. Eu sou o Diego, eu sou um homem preto de pele não retinta, tô com cabelo baixo, tô com um fone preto na minha cabeça, uma camiseta branca, atrás de mim 2 instrumentos musicais. Eu sou Anice Okinga, eu sou um homem negro, pele retinta, eu tenho um cabelo curto, tenho barba, uso óculos, tô com uma roupa tipicamente africana, tá? Da cultura africana. Ela está com cores amarelas, tem cor vermelha, e ela está com uma cor também passando no meio dela, como se fosse no local dos botões, e ela é azul. E quem é Anice Okinga? Vamos falar sobre a Anice Okinga. Primeiramente, eu gosto de dizer que ultimamente eu tenho falado para as pessoas de me chamar de Okinga. Porque normalmente quando a gente fala Anice como a gente fala, Anice é o nome de batismo, né? É o nome europeu, né? Que quando no Gabão, porque eu sou do Gabão. Anice Okinga é um homem que nasceu no Gabão. O Gabão é um país da África Central, e eu cheguei aqui no Brasil em 1996, tá? Anice Okinga, ele nasce em 1974, então isso quer dizer que hoje eu tenho 47 anos, eu vou fazer 48 ainda, tá? E quando Anice Okinga chega aqui no Brasil em 1996, ele vem através de um programa de cooperação entre Gabão e Brasil. Esse programa chamado de PECG, que é um programa de estudantes convênio de graduação que existe entre o Brasil e outros países em via de desenvolvimento. Eu vou chegar aqui em 1996 para fazer odontologia. Então, eu vou me formar em odontologia, ou seja, vou me formar cirurgião dentista nos anos em 2000. Em 2000, eu vou me formar cirurgião dentista. Depois disso, Anice Okinga vai continuar estudando, ele vai fazer a bucomaxilo, né? A especialização em cirurgia bucomaxilo. Na verdade, eu vou fazer uma residência no Hospital dos Servidores aqui no Rio de Janeiro, tá? É aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que eu vou me formar cirurgião dentista na Universidade de Gama Filho, né? Depois disso, na verdade, eu vou ficar 2 anos na residência no Hospital dos Servidores fazendo bucomaxilo. Eu vou acabar, vamos dizer assim, não fazendo a prova no Colégio dos Cirurgiões, em São Paulo, então não vou me tornar especialista em bucomaxilo, mas eu vou ser pós-graduado em bucomaxilo, né? E depois disso eu vou decidir, na verdade, fazer farmácia. Então, depois disso, a Anice Okinga vai se formar em farmácia na Universidade de Gama Filho também. Em 2006, né, eu vou me tornar farmacêutico. E a Anice Okinga gosta de estudar, né? Depois disso, eu vou decidir fazer mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois de fazer o mestrado, eu vou ser professor de farmacologia na Universidade de Gama Filho, em 2009. Quando essa universidade vai ser extinta pelo MEC, em 2014, eu vou voltar para a academia, eu vou fazer doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. Eu sou mestre e doutor
em ciências fisiológicas, né? Na verdade, a gente vai falar em ciências na fisiologia clínica experimental, né? Lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Isso eu vou, em 2014, fazer uma prova. Por quê? Porque eu tenho que contar essa história, porque ela é interessante. Sim, eu tô gostando. Ela é interessante mesmo. Quando eu termino o mestrado em 2009, mas antes de eu terminar, em 2008, eu vou me inscrever para fazer um concurso público para entrar no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é chamado de INPI, que na verdade é o escritório de marcas e patentes, né? Uhum. Eu vou fazer essa prova em 2008, eu vou ser chamado em 2011, porque eu passei, né? Consegui passar nessa prova. É uma prova realmente muito difícil. Você tem que ter no mínimo mestrado para poder fazer a prova, para se tornar pesquisador em propriedade industrial, que nós chamamos, na verdade, de examinador de patente. Quando eu chego lá no INPI, eu não vou assumir, eu vou poder tomar posse. Por quê? Porque eu ainda era estrangeiro, né? Não pode um estrangeiro ser funcionário público federal, né? A não ser que seja, por exemplo, na área de pesquisa acadêmica, por exemplo, professor, ou de repente ele pode ser na área de saúde, médico, aí sim, o estrangeiro pode fazer o concurso. Mas na minha situação de funcionário público federal, eu não podia assumir. Então, claro, eu não vou assumir em 2011, mas em 2014 vai ter um outro concurso aberto. As mesmas vagas, examinador de patente, ou seja, pesquisador em propriedade industrial. Eu vou lá e eu vou me inscrever, eu vou fazer o concurso e vou passar novamente, né? E dessa vez eu já era naturalizado, porque eu me naturalizei brasileiro em 2014. Eu recebi o meu certificado de naturalização. Bacana. E aí sim, quando eu faço a prova de 2014, eu vou ser chamado em 2017, e aí sim eu vou assumir, né, como pesquisador de propriedade industrial do INPI, né? Então é isso. Hoje eu sou um servidor público federal, né? Eu trabalho no INPI como examinador de patente na área de farmácia. Então eu faço parte daqueles que examinam o pedido de patentes na área de farmácia. Então é mais ou menos isso que é a Niseu Kinga. Assim, na internet vocês vão reparar que, por exemplo, nas redes sociais, muito mais no Instagram, no TikTok, também no Facebook, né? Mas muito mais no Instagram e TikTok, vocês vão ver que a Niseu Kinga, ele fala muito das coisas que dizem respeito ao povo negro, ao povo africano. E então eu vou falar assim: você é ativista da causa negra, como dizem as pessoas. Eu consigo dizer, não é que eu sou ativista da causa negra, é que eu sou negro. E sendo negro, o Niseu Kinga, entendendo de muitas coisas, tem uma história muito bela com a minha filha, que depois daqui a pouco eu vou contar. Eu percebi que era muito importante trazer à tona aquilo que de fato são os feitos do negro, do povo negro. E nós temos ciência para isso, nós temos literatura para isso. Foi assim que eu descobri, por exemplo, a Catiúcia. Eu fiquei encantada com a Catiúcia, a doutora Catiúcia. Por quê? Porque o TCC dela, o mestrado dela e o doutorado, ela só usou autores negros e negras. Isso me impactou. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, sabe? Então, assim, um dia, vou contar essa história muito rapidamente. Um dia eu estava aqui em casa, minha filha chegou da escola, ela acabara de estudar a escravidão. E quando então ela conversa comigo com... Você, quando é pai, você sabe, né? Sim. Eu senti que a minha filha estava um pouco receosa. Ela parecia com vergonha do pai dela, né? Aí eu falei, filha, pode falar. Ela falou, nós estudamos escravidão. Ela foi contando, falando. Aí eu perguntei para ela, filha, mas a professora chegou a falar para você sobre o povo negro, o negro, antes da escravidão? Ela falou, não. Aí eu falei, então você não sabe o que era o negro antes de ser escravo, né? Antes de ser escravizado, né? Ela falou, sim, pai. Eu falei, então o papai vai te explicar. Aí eu comecei a falar para ela sobre o que o Sheikh Anta Diop nos trouxe, né? Eu falei para ele do negro no Egito, que os faraós realmente eram negros, quase todos eles eram negros.
as pirâmides, eu falei que os negros têm impérios na África e que a civilização, na verdade, é o negro que trouxe. Aí eu fui mostrando isso para ela entendeu tão bem que ela me perguntou assim no final: pai, então eu posso ser descendente de rainha? Eu falei: claro, filha. E ela me abraçou, os olhos dela ficaram cheios de lágrimas, ela me abraçou, aquele abraço forte. Então isso chama a minha atenção. Eu percebi que eu, mesmo tendo mestrado, doutorado, tendo 2 graduações, sendo cirurgião dentista e farmacêutico, eu não tinha feito absolutamente nada como uma pessoa que pode ser uma representatividade do seu povo aqui no Brasil, sabe? Aí isso chamou a minha atenção. Eu fiquei pensando, eu falei: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi só para você ver. Isso me levou, por exemplo, a me candidatar como candidato a deputado federal aqui no Rio de Janeiro, nas eleições de 2022. Porque eu entendi que eu tinha que ser uma representatividade. Sim. E eu procurei um partido político, me filiei ao PDT. E foi uma coisa assim, repentina. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque o negro precisa da representatividade. Eu posso mudar vamos falar assim, essa situação da escola, né? Eu vou te falar uma coisa, só para você entender. Até então, isso foi em 2019, se não me engano. Até então, eu, por exemplo, não conhecia as leis. Por exemplo, a lei 12.639, eu não sabia, não conhecia. Foi assim que eu fui descobrindo essas leis, foi assim que eu fui conhecendo homens e mulheres, por exemplo, como eu conheci, por exemplo, o Caó, eu conheci a Abdias, a Leila, por exemplo, a Leila Gonzalez, por exemplo, assim que eu descobri. Não sabia, não conhecia. Aí que eu falei: não, Kinga, você não pode continuar assim. Você vai ter que fazer alguma coisa para que o negro seja visto, não como ele é descrito na pseudociência, sabe? Na consequência do racismo estrutural, mas como de fato ele é, o que ele fez, o que ele faz. Foi assim que eu comecei, então, a trazer o Cheikh Anta Diop, a falar muito mais do negro, a falar das histórias dos faraós e a me inteirar. Só para você ver, eu não sou historiador, mas muitas vezes as pessoas me confundem. Aí eu falo: não, gente, eu sou da área de saúde. Eu sou farmacêutico e dentista, mas eu tenho que trazer aquilo que é nosso, sabe? Então é mais ou menos isso que Aniceu Kinga. E hoje eu te falo uma coisa, eu faço direito. Eu tô no 6º período de direito. Tudo isso porque eu quero sim levar, mostrar quem de fato é o povo negro, né? Com certeza. Aniceu Kinga. (4015), cá estamos na atividade. Para quem gosta e para quem não gosta, eu tô produzindo de novo. Bom, eu passei um período sem poder produzir porque eu tive doente, as crianças estiveram doentes e eu não estava conseguindo terminar essa introdução quilométrica que você ouviu agora. Esse episódio é um especial, na verdade todo episódio é especial, mas eu queria dizer que ele é muito especial porque ele está criticando um ponto muito importante da nossa história enquanto nação e povo. Como você bem sabe, o podcast Parentalidade Preta é oferecido pelo Cantinho do Café, que é o grupo seleto de pessoas que apoia esse podcast e faz com que ele chegue até você, sem custos e sem intervalos. Eu posso dizer com certeza que esses são os nossos reais financiadores. Essas pessoas têm direito a episódios diferenciados, episódios extras, conteúdos exclusivos e outros benefícios que fazem jus por estar apoiando aqui a gente a fazer esse trabalho de uma maneira tão bacana. O Parentalidade Preta é um projeto de empoderamento do povo preto a partir das suas histórias e suas potências. Isso requer pesquisa, tempo e algumas outras coisas que às vezes a gente precisa investir para conseguir. Principalmente material, livros, acessos, os programas de gravação, o Zoom que eu uso para fazer as entrevistas, tudo isso tem um custo. E é por isso que sempre nessa altura dos episódios eu venho aqui falar da campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta. Lá você tem várias faixas de apoio com as quais você de repente possa ajudar esse projeto a continuar chegando longe e chegando a mais pessoas. Uma das maiores dificuldades que eu tenho para montar as introduções é a busca por trilhas sonoras que sejam livres de direitos autorais que possam ser compartilhadas aqui no podcast. Muitas delas, as melhores, não são.
Isso poderia ser resolvido se eu tivesse condições de pagar um site que disponibiliza essas trilhas que são profissionais com a maior qualidade possível, de maneira gratuita, desde que você tenha uma assinatura. E é por isso que eu vim aqui falar com você hoje. Para apoiar uma iniciativa como Parentalidade Preta, fazendo com que a mensagem chegue mais longe, você pode fazer o seguinte: cadastrando um apoio mensal de R$10, um cafezinho, você passa a receber quinzenalmente uma newsletter com os assuntos mais importantes e relevantes que foram discutidos no Parentalidade Preta de uma maneira geral. É um compilado com alguma coisa comentada que vai acrescentar um pouco mais nas construções que a gente vem fazendo aqui ao longo do mês. Isso inclui assuntos abordados ao longo do mês, algumas coisas que saem no podcast, outras coisas que aparecem lá no Instagram, onde a gente troca muito nos comentários. A gente pode fazer um compilado, mandar, fazer uma análise e trocar em cima disso. Lógico que a newsletter, ela não é unidirecional, é o início de uma conversa. Se tiver alguma coisa, é só me responder que a gente vai conversar. Esse apoio do cafezinho te dá direito a isso. Na segunda faixa de apoio, você chega para o nosso cantinho do café. Você puxa uma cadeira e faz parte da rodinha aqui que a gente está formando. O que acontece lá? Bom, primeiro, conteúdos exclusivos. Os podcasts já estão sendo gravados com mais perguntas, mais conteúdos, para que o pessoal que apoia financeiramente esse projeto tenha acesso a um conteúdo um pouco mais expandido. Perguntas que vão além do que a gente vai conversando aqui, mas que também não tiram o brilho do programa total. Lá no Cantinho do Café a gente vai ter convidados exclusivos afetos aos temas que a gente está abordando durante o mês, fazendo entrevistas exclusivas para as pessoas que apoiam. E isso no valor de R$20. Você tem acesso à newsletter e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, podcasts mais longos e podcasts exclusivos também. Agora, se você dispõe de R$35 mensais para ajudar esse projeto a crescer, você vai chegar no Cantinho do Café já com a sua caneca. A partir do segundo mês de apoio, eu vou mandar para você uma caneca personalizada sem custos aqui do Parentalidade Preta. Bom, elas são colecionáveis, elas têm vários modelos e se você quiser comprar por fora, vai ter um desconto na lojinha que a gente está montando também. E é óbvio que ela vai ter um desconto progressivo para os apoiadores aqui do Parentalidade Preta. Então, fazendo parte disso tudo, você só tem a ganhar. Se mantém informado e com a caneca estilosa. Bom, o segundo recado administrativo é que a partir dessa edição, desse episódio do Podcast Parenta, lá no segundo intervalo, vai ter uma indicação de podcasts produzidos por pessoas pretas. Então, se você quer saber mais alguém que está produzindo por aí, fica por aqui, que lá na frente vai vir a indicação com um breve release e algumas informações desse podcast, beleza? E por último, mas não menos importante, se você tem ou conhece alguma marca que gostaria de se associar a essa iniciativa, que é o Parentalidade Preta, bota a gente em contato, passa o @Parentalidade Preta para essa pessoa, faça com que ela entre em contato com a gente, ou então, se você tem uma marca, entre em contato comigo lá no Parentalidade Preta. Tenho certeza que a gente tem uma maneira bacana de se alinhar e trazer mais valor para o seu produto. A trilha sonora já está mudando para essa trilha maravilhosa que a Castel compôs aqui para o Parentalidade Preta. Você encontra a @deles na descrição e a gente vai para a conversa com meu amigo Aniceu Kinga. Bom, então a gente volta agora do intervalo e eu queria saber, na sua opinião, o que deveria ser contado sobre esse descobrimento. Você já falou bastante coisa, mas o que deveria ser contado sobre ele? Deverá ser contado, na verdade, sobre o descobrimento, a verdade do povo que eles encontraram. Como estava esse povo aqui no Brasil, aqui nas Américas. Porque muitas vezes está escrito nos diários deles. Sim. E os historiadores, na hora de contar, eles escondem muitas coisas para nós, sabe? Então, deveria ter escrito, por exemplo, como é que eles mataram milhões e milhões de nativos aqui na América. Sim. Isso deve ter sido contado, e tem que ser contado tipo titim, você entende? Tinha que falar, eles tinham que contar se eles encontraram civilizações realmente já avançadas ou não. E a gente sabe que a América pré-colombiana era muito mais avançada do que a Europa. A própria Europa, exatamente. Você entende? Então isso tinha que ser contado. Eu acho que quando a gente tem que contar sobre o descobrimento das Américas, a gente tem que falar primeiramente, como é que você descobre uma terra onde tem gente? Começa por aí. Como? Não tem como. Se você está vendo uma terra, tem gente, você já tem que falar o quê? Opa, eu não sou o primeiro a chegar aqui, já tem gente. Então não é um descobrimento. Eu acho que, Diego, quando a gente começa a ler os verdadeiros trabalhos, vou aqui até abrir um parênteses e vou fechar. Por exemplo, quando Cheikh Anta Diop nos traz a verdade do povo negro,
que não tinha nenhuma história diacrônica, né? Sim. Quando ele traz isso para nós, a gente começa a perceber que nós estamos vivendo uma mentira. Sim. Então eu acho que o que tem que ser contado é quais eram esses povos, quantos eram, o que eles faziam, né? Lá, ao decorrer do que nós estamos falando, eu vou trazer um fato interessante que você também deve conhecer sobre, por exemplo, uma visita nobre que aconteceu aqui nas Américas, antes Sim. de Colombo. E Sim. ele escreveu isso no diário dele, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que essas coisas têm que ser contadas, sabe? Então, eu tenho um provérbio interessante, né? Que é um provérbio do Kwanzaa, né? Que fala o seguinte, que é um momento, vai chegar um momento que até que o leão conte a sua história, né? Até o leão conseguir contar a sua história, até lá, o caçador vai continuar contando a história dele. E a gente sabe que a história do caçador é uma história que diz respeito apenas a ele. Sim. E que enaltece ele. O caçador não enaltece a sua presa. O caçador vai enaltecer a si próprio. E assim é feito na história desse mundo desde os primórdios. Eu não vou falar nem desde os primórdios. Vou falar até melhor. A partir do momento que os últimos europeus, não sei o que aconteceu com eles, decidiram ser os donos desse mundo. Sim. Da terra. Por exemplo, quando no Tratado de Tordesilhas, por exemplo, que Espanha e Portugal vão se dividir, eles não vão se dividir terras, tá? Eles não vão se dividir fazendas, vão se dividir continentes. Bom, desculpa interromper sua audição, mas eu precisava vir aqui e ressaltar que a minha próxima fala é a respeito do descobrimento do Brasil. Eu acabei comentando e não trazendo para o contexto, que aconteceu depois do Tratado de Tordesilhas. Então eu vou falar algumas coisas aqui, mas eu estou me referindo ao descobrimento do Brasil. Vamos lá? E acho que é importante a gente falar, eu acho muito importante você ter falado do Tratado de Tordesilhas e não ter sido eu trazendo isso aqui, porque, veja, o próprio Tratado de Tordesilhas, ele é de antes do descobrimento. Então, como é que você descobriu alguma coisa que você já tinha dividido? Eu acho importantíssimo a gente falar isso, porque, vamos falar historicamente, né, na linha do tempo. Criou-se um Tratado de Tordesilhas para dividir o que tivesse de terras a partir de um certo ponto, indo para além, indo numa linha reta do oceano. Dividiram a América no meio, basicamente, de fora a fora, como diz. Dividiram a América de cima a baixo. Eles sabiam que tinham coisa ali. Então eles não descobriram. Eles não tinham nem como falar assim, nós descobrimos, porque eles já sabiam. Vieram ao encontro. Disse, e é fato, que Colombo ouviu falar dessas terras na África. Sim. Colombo vai ser 1492 e o Tordesilhas vai ser 1494. Sim. Isso é importante. Agora, só que antes dele, é bom a gente falar uma coisa interessante, que a gente já está falando sobre isso. Antes do Tordesilhas, teve vou falar assim, uma autorização do Papa da época. Porque o que acontece? Acontece que o Papa Alexandre VI, ele vai bula intercoetera. Essa bula vai... Olha que coisa interessante, porque o Colombo, quando ele vem na Espanha, ele fala com os reis que são católicos, e esses dois reis que são católicos, né, tem uma mulher, a Isabela, e tem o outro, né? Eles vão falar com o Papa, e o Papa VI vai então estabelecer essa bula intercoetera, e que vai falar o seguinte, que a 100 léguas, né, a 100 léguas do Cabo Verde, vai ter uma linha imaginária, ao oeste vai pertencer à Espanha e ao leste vai pertencer a Portugal. A Liga Portugal não gostou, porque foi uma coisa incrível, tipo assim, cara, tudo pra eles, não, a gente não concorda com isso. Aí ficaram discutindo até que depois, lá durante um ano, se não me engano, aí que vai sair o Tratado de Tordesilhas, porque não é mais 100 léguas, vai ser 370 léguas, né? Ou seja, aproximadamente 2.000 a 2.500 quilômetros do Cabo Verde, que a linha imaginária vai ser colocada e aí Portugal vai aceitar, né? Então, assim, eu acho, primeiramente, como é que você pode dividir terras que você descobriu que tem
gente. E tem muita gente, milhões de gente. Sim. Como assim vai me pertencer? Sim. Né? É louco, Diego. Quando você pensa na mente do colonizador, né? Você pensa na mente do imperialista, você fala, gente, mas é muito louco isso. Sim. Né? Mas... Você está dividindo algo que não te pertence. E é isso, né? Acho que importante também a gente falar que existia assim, informações dessas terras que tinham do lado de cá e que provavelmente Colombo ouviu falar dessas terras em África. As pessoas sabiam que tinham coisas para cá e isso daí não foi oficializado, né? Isso não foi oficializado nessa história que é contada para que esses tratados fossem começados a ser firmados e começado a ser desenhado. E os africanos sabiam muito bem o que tinha pro lado de cá, inclusive a partir dessa história que você quer contar um pouco mais à frente, né? Sim, não, mas aqui, como a gente está falando disso, a gente pode até falar. O Colombo, por exemplo, quando ele vai para a sua segunda viagem, porque quando ele chega para fazer um aceitamento, né? Para fazer um aceitamento ali, né, naquela região do Caribe lá, e ele vai fazer um aceitamento que ele vai chamar aqui espanhola, que chama aquele Navidade, se não me engano, né? E aí, quando ele volta para lá, na segunda viagem, ele vê que os nativos tinham metal, mas que era ouro. Eu amo essa história. Ele achou um metal assim interessante. Então ele perguntou para os nativos. Os nativos, sabe o que os nativos falaram para ele? Está escrito no diário dele. Tá? Está escrito, escuta. Quem está ouvindo, a gente escuta isso. Homens de pele bem preta vieram de navios, grandes navios, e que os nativos compraram com esses homens. Quais são esses homens que tem uma pele preta, bem preta, e que tinha navios grandes navegando, né? Sim. Tinham grandes navegações e os nativos da terra, aqui da América, compraram ouro com eles. Sim. E outras ligas também. A gente está vendo aqui, porque isso é fato, todo mundo sabe disso. Os negros, o povo negro, negro sul-saariano e também negro egípcio, o negro era muito mais avançado em navegações, gente. Sim. Entendeu? Então é isso. Né? Então, quando eles percebem isso daí, eles querem dividir, eles têm que dividir. Sim. E outra coisa, eles têm histórias, eles sabiam, né? Por exemplo, do Mansa Musa, eles sabiam de tudo isso. Impossível não saber. É possível negar, mas não saber é impossível. É impossível, cara. Eu acho muito importante. Até porque tem uma coisa interessante aqui, eu também acrescentar. Quando eles vão trazer esses 17 navios para poder cristianizar os nativos, que eles vão matar, torturar, que a gente sabe, vão estuprar as mulheres, que a gente sabe. Sabe o que vai acontecer? Primeiramente, o que eles vão fazer? Corrida do ouro. Tá bom. Então, quer dizer, corrida do ouro. Sim. Então, eles sabiam que tinham nessas terras aqui. Sim. Não era para cristianizar, não era para civilizar. Vocês vão civilizar as pessoas que... Olha que coisa interessante, que nos receberam muito bem. Primeiramente, os nativos receberam bem o Cristóvão Colombo, receberam bem o Cabral, mas, por exemplo, o Colombo, na hora de partir, ele sequestrou os outros para torná-los servos, ou seja, escravos. Né? Escravizar. É incrível. Eu acho que é muito importante a gente sempre falar desse lado da história, principalmente nessa altura do campeonato. Falar sobre isso, sobre como é provado que eles não são os pioneiros de terem chegado aqui. Isso, para mim, é base lá para essa construção. Isso é provado. Ouro, outras ligas metálicas, inclusive a gente vai... Isso já, quem tá ouvindo nessa altura do campeonato já ouviu sobre isso na introdução, mas essas ligas metálicas diferentes que eram de origem africana. E se origem africana. Ligas metálicas. A gente não tá falando não tão somente de ouro, mas de ligas metálicas, de combinações de metais para pontas de lanças. E quem tá ouvindo já ouviu essa altura do campeonato, mas eu repito, metais que eram usados em África foram encontrados aqui e eles viram metais que foram reconhecidos a partir do cheiro, uma liga cheirosa que eles disseram e encontraram aqui nas Américas, que o Colombo registrou, como você bem falou, isso é prova.
registrou, nós encontramos isso aqui. Então, não tem como negar que antes desse descobrimento, teve um contato. E é muito importante a gente sempre ter isso em mente. No século X, a gente tem que também dizer que antes do Colombo, no século X, os vikings chegaram na mesma região, só que eles não conseguiram ficar, entendeu? Não conseguiram ficar aqui nas Américas, mas chegaram antes deles. E na verdade, eu acho o seguinte, que qualquer pessoa inteligente, ou qualquer inteligência, primeiramente, quando a pessoa te fala, eu descobri um continente, a primeira coisa é, eu vi nativos, você já sabe. Não, você não descobriu. Sim. Ora, bolas. Você não descobriu, você achou, você encontrou, mas você não descobriu. Já existia. A América e seus nativos, e seus povos originários, seus povos civilizados já estavam aqui. Enquanto você estava lá na tua Europa brigando, lutando, matando, fugindo, aprendendo a tomar banho, aprendendo a tomar banho, aqui já era higiene, meu filho. Né? Aqui era hierarquizado. Né? Você tinha o império, você tinha os sacerdotes, você tinha os chefes militares, você tinha os guerreiros, você tinha os camponeses que trabalhavam nas lavouras. Você tinha tudo isso, cara. Sim. Então, não tem descobrimento, tem apenas uma narrativa. E é engraçado que, Diego, eles sempre vivem de narrativa, e não qualquer narrativa falsa, mentirosa, né? Sim. É incrível. Incrível. Bom, muito bom. Eu gostei muito de trocar sobre isso. Isso a gente vai desenvolver sim, e muito também, inclusive, aqui e nessa temporada. Eu vou para a próxima pergunta. Queria saber de você se é correto a gente afirmar que houve progresso, algum tipo de progresso, a partir desse encontro. Eu vou responder isso a uma pergunta. Há progresso quando milhões de pessoas são mortas em décadas e se tornam milhares? Não. Então não teve progresso. Ao contrário, houve um retrocesso muito grande. Exatamente. Né? Você vê que, como eu estava falando no início, eles trouxeram doenças para o povo que estava aqui. Eles escravizaram o povo que estava aqui. Eles mataram o povo que estava aqui. Então não há progresso. Não se instala um progresso no caos e na morte. Então, para mim, não foi um progresso. O progresso que nós estamos vivendo, na verdade, é a evolução eurocêntrica, que na verdade é uma evolução atrasada. Sim. É tão atrasado que hoje eles não sabem como é que os negros do Egito fizeram as pirâmides. Ainda não conseguem explicar. E associam a extraterrestres. Você entende? É tão atrasado a evolução da civilização eurocêntrica, vamos falar assim, que eles, quando chegaram aqui, por exemplo, eles não conseguem ter as mesmas estruturas, por exemplo, a estrutura, vamos falar assim, do que, por exemplo, os maias, os incas. Você entende? Então, eu não vejo progresso. Não há progresso. De fato. Não existe. Vou passar para a próxima aqui. Como é que você acha que a América teria se desenvolvido a partir do encontro dessas duas civilizações, dos dois povos originários? Eu estou falando dos africanos, que a gente sabe que teve aqui, e dos mesoamericanos. Diego, é engraçado que a tua questão sempre me pergunta. Engraçado, eu sempre perguntei isso. Eu sempre perguntava isso e respondia, eu falava de mim mesmo. Eu costumo falar o seguinte para as pessoas. Alguns amigos meus que são antirracistas, né, quando a gente conversa, eu falo assim: vocês já repararam que o negro, ele não é vingativo? Porque se ele fosse vingativo, nós estaríamos em guerra. A gente estaria matando os brancos direto, então teria uma guerra igual os católicos fazem, por exemplo, com os cristãos lá no Reino Unido, né, se não me engano, né? Seria mais ou menos isso. Mas a gente não faz isso, porque nós temos uma cultura ancestral. E a nossa ancestralidade nos faz muitas vezes, por exemplo, respeitar os mortos, respeitar a humanidade. E nós sabemos que os dois povos já se encontraram. Se encontraram no passado. Os negros chegaram lá, porque os negros, eles tinham a navegação avançada. Muito mais que os europeus. E eles fizeram trocas entre si, trocas amigáveis. Então, eles apenas não quiseram dominar os outros, porque não havia necessidade disso, né?
Então eu acho que se não fossem os europeus a virem aqui nas Américas, mas que de repente os nativos daqui e os nativos da África subsaariana, por exemplo, se encontrassem e decidissem fazer uma transferência de conhecimento intelectual, o mundo seria outro. Não teria como imaginar. Eu vou te falar melhor. A natureza iria agradecer. Sim. Porque hoje a natureza geme por causa da destruição que é levada, e sabemos muito bem disso, que é levada pela, vamos falar assim, pela ambição voraz do povo eurocêntrico, né? Vou falar a palavra eurocêntrica para não dizer europeu e tudo mais, eurocêntrico, pelo pensamento eurocêntrico. Sim. Né? Não vamos querer dizer, de repente, o capitalismo, mas eu vou dizer o que acontece é isso. É uma destruição total. Mas o povo negro e o povo, vamos falar assim, nativo americano, ele preza pela natureza, e pela evolução e pela tecnologia. Olha, ele casa tudo, porque ele é espiritual. Sim. Você entende? Ele é espiritual. Ele sabe ligar o mundo espiritual com o mundo material. Aí alguém vai me falar, mas o povo europeu também era espiritual? Eles não queriam cristianizar? A minha pergunta era espiritual? A religião judaica é do povo europeu? Você entende? Eles também se usurparam dessa religião que era judaica, Oriente Médio. Não tem nada a ver com eles. E pegaram para si essa religião. E se autodenominaram cristãos. São cristãos para poder cristianizar os outros povos, porque eles não têm Deus, ou eles são politeístas. E de repente, quando eles dizem que estão levando Cristo, não é Cristo, porque se Cristo diz que é vida, é que eles só provocam e deixam um rastro de morte por onde eles passam. Você entende? Então eu acho que se fossem esses dois povos, o mundo seria outro. O mundo, na verdade, seria até aquilo que é descrito na Bíblia, o paraíso. Sim. Oh, maravilha. Eu adoro de verdade pensar em futuros, no caso hoje, talvez presentes, de como seria esse encontro. E é sempre muito além do que a gente pudesse conceber, porque o que esse encontro de povos já criou naquela época, imagina co-criando coisas, criando junto, e como a gente estaria tão evoluído, como o planeta estaria bem. Inclusive você falou uma coisa que me atravessou muito: o planeta estaria bem. Isso é incrível, é uma coisa que a gente precisa pensar sempre, né? Essa junção de povos originários para o avanço de civilização, não, porque de avanço da raça humana, né? Talvez. Exato, da humanidade, é isso. Exatamente. O grande atrapalhador disso tudo tenha sido o europeu nesse certame, né? Infelizmente. Em seguida, eu perguntei ao Oquinga como ele viu o Brasil de 2023 a partir de um olhar afrocêntrico. E a resposta você encontra lá no Cantinho do Café. Nessa altura da conversa, eu perguntei ao Oquinga qual seria o povo mais recomendado, na opinião dele, para ter chegado na América no lugar dos europeus. A partir do que a gente já sabe, que a gente já falou aqui, não tem dúvida nenhuma. O povo negro. Porque, repare bem, tem pessoas que falam assim, mas os egípcios também, eles escravizaram muitos povos. Aí eu sabe o que eu faço? Eu faço uma pergunta sempre. Cita para mim quais são esses muitos povos. Aí a pessoa sempre vai me falar os hebreus. Eu falo, não, você falou muitos povos. Tá bom, hebreus, cita mais. Aí a pessoa não consegue citar, porque é apenas falar por falar. Sim. Sabe? Aí, a escravidão que eles chamam de escravidão de antigamente, por exemplo, vamos entrar na Bíblia, depois eu vou falar uma coisa que eu quero dizer aqui. Vamos entrar na Bíblia. Por acaso os hebreus não estavam numa região escolhida pelo povo egípcio e deixou o povo hebreu lá? Sim. Então eles tinham uma terra só deles. Aí eu faço uma pergunta, e os escravos negros hoje têm uma terra só deles? Não tem. Então, a gente não pode confundir aquilo que era chamado de escravidão naquela época, porque chamado de escravidão hoje não. Hoje não é escravidão. Não vou nem dizer que é escravidão nos termos antigos. Hoje
como o Bembe fala, é a necropolítica. Sim. É a matança do outro. Eu escravizo, eu torturo, eu mato, eu faço o que eu quiser, porque você, para mim, não tem alma e não é nada, e você é animalizado. Aquilo que o Fanon chama, né? Que o negro, o colonizado, ele é, vamos falar assim, ele é tornado tipo uma coisa zoológica. Sim. Ele é animalizado. Então, na verdade, o povo negro é aquele povo que sempre foi da civilização. A civilização lhe trouxe. Desde os primórdios, a gente sabe que é o negro. Sim. O negro sempre se aliou com a natureza. O negro... mas os negros também lutavam entre si, as tribos... Sim, mas isso aí é qualquer humano. Sim. Quando você conquista outra tribo, ela vai te servir. Ela vai te servir. Simples assim. E assim eu digo também. O próprio Cristóvão Colombo falou que os negros foram lá, venderam metais e voltaram. Sim. E os nativos falaram para ele que compraram com o povo de pele escura, com navios grandes. Por acaso, os negros queriam converter esses nativos nos seus deuses? Não. Por acaso, os negros que não foram lá, além de vender vamos falar assim, os metais que tinham, queriam roubar, explorar aquelas terras? Não. Então, esse é o povo que tinha que descobrir as Américas. Sim. Se é que é descobrimento, vamos falar assim. Uhum. Você entende? É esse povo que até hoje, quando você chega na África, você vê aquela ligação com a natureza. Aí você fala, mas sofrem? Não, cuidado. Estão sofrendo o quê? Estão sofrendo a maldade do ser humano europeu. Sim. É isso que a gente tem que falar. Sim. Os franceses invadiram a Bélgica, invadiu a África, pegou a República, hoje é chamada de República Democrática do Congo, mas antigamente era Congo belga, para fazer o quê? O maior genocídio de todos os tempos. Sim. Foi ali no Congo. A Bélgica, o rei Leopoldo matou. Era assim, ele chegava, cortava as mãos, porque de repente não fez a meta que ele queria. Então eu repito, a crueldade do povo europeu contra os outros, vamos falar assim, as outras gentes. Sim. Não era para ele poder descobrir as Américas. Não. Era para o povo negro descobrir as Américas, como se a gente pode chamar de descobrimento, né? Sim. Né? Era para os nativos daqui descobrirem a África. Né? Porque eles têm o que eles tinham costumes, eles tinham cultura, e eles tinham moralidade. Sim. Eles tinham virtudes, o que não tinha no povo europeu que veio aqui para conhecer as Américas. Né? Não, verdade. Se a gente fosse falar, minha voz até embarga, porque isso me atravessa de um jeito, mas se a gente fosse falar de justiça, eles não tinham esse direito, na real. Se você olhar as civilizações, se a gente pegar e olhar as civilizações como... Eu vou fazer um paralelo bem ridículo aqui. Se a gente olhasse o tabuleiro do jogo War lá, a gente ia ver que eles não tinham direito de fazer isso, porque eles não tinham capacidade moral para fazer algo do tipo. É uma questão de moral mesmo, de como os povos originários tratavam o mundo, entendiam, liam o mundo, e vem Exatamente, é isso mesmo. Pra mim, a gente precisa sempre falar disso. Eu queria muito botar isso nas ondas sonoras de quem tá ouvindo a gente, que entrasse pelos ouvidos para entender que a gente tá olhando por isso, e é um olhar que ele precisa estar a partir das nossas construções, porque se não fosse, poderia ser diferente. Mas, enfim, nós vamos fazendo o que a gente pode. Eu vou seguir, porque se esse assunto me trava de verdade, mas eu vou adiante pra gente poder continuar falando aqui a respeito desse tema. Tá certo. Bom, eu considero esse episódio e o próximo como pontos-chaves para a gente continuar esse questionamento ao colonialismo que a gente tem proposto aqui na segunda temporada. E aí eu quis trazer para essa conversa sobre o ponto de vista do Oquinga se o colonialismo é um dos principais males que assola a América. E por quê? A resposta para essa pergunta você encontra lá no Cantinho do Café.
eu vou para a última pergunta agora. Eu queria saber de você se esse descobrimento foi um erro. Foi o maior erro da humanidade. Foi o maior erro da humanidade. Porque é a partir desse descobrimento que todos os males do mundo vão acontecer. Tem um adágio que, na verdade, o Paulo, que é o apóstolo Paulo da Bíblia, né? Que ele cita, que não é dele, mas ele cita, é um adágio da humanidade, que ele vai dizer que o amor ao dinheiro, repare bem, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você reparar bem, Diego, o que aconteceu nesse descobrimento, né, das Américas, ou da África, como eles dizem, você vai reparar que foi exatamente por motivos econômicos. Sim. Então, foi por amar o dinheiro, por amar o lucro. Sim. E aí começa então a nascer todos os males da humanidade até hoje. Sim. Tudo que nós sofremos até hoje é oriundo do tal descobrimento dos outros continentes. É fato. Trouxeram a morte, trouxeram a escravidão. Quando a escravidão acabou, trouxeram o racismo estruturado. Sim. O racismo ele é estruturado, ele é sistêmico, ele perpassa todos os setores da vida. Todos os continentes, todas as terras, todos os mares. Isso é o racismo. E aí, então, aquilo que nunca existiu, porque eu costumo dizer, eu falo sempre para as pessoas, o negro nasceu na escravidão? Não. Ok. Então ele nasceu bem antes, sim. O branco nasceu na escravidão para escravizar os negros? Não. Então também nasceu antes, sim. Então isso quer dizer que os povos sempre viviam juntos, coabitavam essas terras. Sim. Então por que nunca houve o racismo naquelas épocas como aconteceu hoje? Então a perpetuação do racismo, ou vou falar até melhor, o estabelecimento do racismo é a perpetuação do colonialismo, sabe? É a perpetuação da maldade, é a perpetuação do amor ao dinheiro que eles têm, é que faz com que hoje, Diego, nós vivamos exatamente, vamos falar assim, o maior erro da humanidade. O maior erro da humanidade, sabe? Foi exatamente esse imperialismo eurocêntrico. Né? É isso que eu posso dizer, sabe? A gente vai chamar um intervalo e já volta. Bom, devo confessar que eu tava doido para chegar esse momento de poder indicar um podcast produzido por pessoas pretas aqui no meu podcast. Podcast Parentalidade Preta, especificamente aqui no Parenta, que é esse programa que me é muito caro. Abrindo os trabalhos do bloco de indicações, eu vou indicar o Preto Pod Podcast, que ele fala da visão da sociedade dada por 3 amigos pretos. Através do podcast, os temas são discutidos ao ponto de vista da sociedade versus o jovem preto. A produção é composta do Tauan Gustavo, que é apresentador, o Gabriel Garcia, que também apresenta, o Alerson Lopes, que apresenta e dirige, o Leonardo Toffoli, que é auxiliar administrativo, e o Gabriel Ferreira, que é o designer. Eles me indicaram o episódio Cores e Valores, dizem que ele aglutina todo o contexto do podcast, então se você quiser saber como é que ele se desenvolve, chega lá, tem no Spotify e nas demais plataformas. O link vai estar aqui na descrição desse episódio. Se você é uma pessoa preta que tem um podcast e gostaria de ver ele sendo anunciado e divulgado aqui no Parentalidade Preta, entre em contato comigo, me manda uma DM lá no @parentalidadepreta ou um e-mail lá no parentalidadepreta@gmail.com. Eu vou divulgar seu podcast aqui sem custo. Estou fazendo isso aqui porque eu quero que mais pessoas tenham acesso a podcasts produzidos por pessoas pretas. E eu acho que é a minha obrigação fazer isso por aqui, beleza? E eu não vou sair daqui, desse segundo bloco de intervalo, sem falar para você dar um pulo lá na nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/parenta. O link também está aqui na descrição do episódio. Bom, então a gente volta agora pro finalzinho do nosso episódio. Fica por aí porque ele não acabou, ainda tem muita informação importante e a gente se fala já já. Vamos nessa! Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo, foi necessário até para dar uma respirada, e a gente volta com a mensagem final. Eu queria saber de você qual conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas. Isso é como as minhas crianças, né, elas são negras, são pardos, mas são negras. Eu costumo
falar para... Primeiramente, eu sou o exemplo delas. Então, quero que eles têm que ser exemplo de suas crianças pretas. Como? Você tem que vestir o afrocentrismo em ti. Sabe? Por exemplo, no meu caso, eu uso roupa africana. Eu compro roupa africana para eles também. Né? E eu costumo mostrar para eles que existem heróis negras, né? Eu costumo, então, levá-los a ter uma intimidade com o afrocentrismo, ou seja, com a filosofia negra, com as coisas negras, sim, com os países negros, com amigos e tudo, amigos, amigas negras, negros, entendeu? Os eventos negros, isso é importante. Isso é importante. Por que eu estou dizendo que isso é importante? É só você olhar os judeus. Olha para os judeus. Sim. Eles podem estar no Brasil, podem estar nos Estados Unidos, podem estar na França. Eles têm uma comunidade, eles sabem que são judeus. Sim. Mesmo que ele não queira, o teu filho não queira amanhã, por exemplo, ser vamos falar, seguir a religião judaica, porque a gente tem que separar a religião judaica como judeu, né? Sim, sim. Ele sabe que ele é judeu, ele conhece os costumes, a cultura deles. Então, o conselho que eu dou para os pais que têm crianças pretas: leve suas crianças a conhecer a cultura preta. Porque ela é linda, ela é maravilhosa, sabe? Não afaste suas crianças da cultura preta. Não deixe suas crianças como que eu posso dizer uma palavra que eu vou até inventar aqui, né? Eurocentrizalizadas, vamos falar assim de repente, sim, se essa palavra existe, não sei. Não deixe as suas crianças apenas com o eurocentrismo em casa. Faça suas crianças um dia falarem: eu gosto daquele ator, o Denzel Washington. Faça as suas crianças entenderem que existem Denzel Washington, que existem cantoras, que existem cantores negros, sabe? Que existem autores negros e autoras negras. Não deixe de fazer isso acontecer, porque a educação não está fazendo acontecer, mas nós estamos lutando para que isso aconteça. E eu perguntei ao Kinga que conselho que ele daria a crianças pretas à luz do pensamento afrocêntrico. E essa resposta você encontra lá no Cantinho do Café. Bom, e eu queria saber, pra gente encerrar, se você tem alguma mensagem que queria deixar, além das que você já deixou aqui, que foram muito e muito boas, e falar um pouquinho do que você desenvolve, e falar um pouco do que você desenvolve na internet, o que quem procurar você vai achar pro pessoal que tá ouvindo também. Eu tenho uma palavra que eu levo comigo sempre, é que amar o próximo como a si mesmo. Realmente essa palavra, ela constrói, ela liga a humanidade. Sim. Eu sei que muitas pessoas repetem apenas essa palavra, mas não entendem o que quer dizer essa palavra. Sim. Então, o que eu posso dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, quer seja brancas, quer seja amarelas, quer seja azuis, quer seja indígenas, quer seja vermelhas, o que eu posso dizer é o seguinte: ame o teu próximo como a si mesmo. Porque assim, jamais eu vou ser racista, sabe? Jamais eu vou ser cruel de tal maneira que eu vou apoiar a necropolítica, nunca. Né? Então, essa é a mensagem primordial que eu deixo aqui. E gostaria de dizer para as pessoas que eu tenho feito um trabalho que as pessoas têm gostado, né? É um trabalho onde eu levo para as pessoas, vamos falar assim, pensamentos e literatura e muito mais, na verdade, estudo de vamos falar assim, algum autor, algum cientista negro ou negra que se destacou ao longo da história. Sim. Atualmente eu tenho levado, junto com a doutora Catiúcia, eu tenho levado ao meu Instagram, ao meu TikTok também, sobre Cheikh Anta Diop, e também outros, vamos falar assim, outros assuntos que são relacionados também com Cheikh Anta Diop, por exemplo, sobre o Egito, as pirâmides, sim, sobre discursos de mulheres negras, por exemplo, né? Eu faço isso no meu Instagram, que é o Kinga, O-K-I-N, de navio G, de galo A de amor, o Kinga Oficial, né? E também o TikTok é a mesma coisa, o Kinga Oficial. Então eu acho que
esse é o nosso momento, o momento de a gente procurar, vou falar assim, não um conselho, mas uma reconciliação. Alguém vai me dizer, mas a gente se separou? Sim, há uma separação grande. Sabe como? Para no teu lugar de trabalho e olha, por exemplo, quais são os diretores desse lugar. Para diante de uma televisão e olha, por exemplo, quais são os jornalistas. Para, por exemplo, diante do parlamento brasileiro e olha, por exemplo, quem são os parlamentares. Para diante, por exemplo, de grandes empresas e olha quem são os CEOs, né? Os CEOs dessas empresas. Sim. E você vai ver que alguma coisa está faltando. E por que está faltando isso? É porque precisamos de uma reconciliação. Uma reconciliação no amor, uma reconciliação no abraço, uma reconciliação na educação, na saúde e nas relações interraciais. Sim. Sabe? É claro que eu não digo que há várias raças, mas pelo entendimento que nós vivemos, nós temos que citar a raça. Você entende? Então precisamos que haja, assim, uma inclusão dos negros, dos indígenas, de outros povos, para que nós possamos aniquilar juntos, de mãos dadas, o racismo, né? O pacto narcísico, né? E tudo isso para que nós possamos, sim, ser um único povo. Então essa é a mensagem que eu vou deixar aqui agora, tá? E eu quero te parabenizar também por esse podcast maravilhoso. Eu espero mesmo que os ouvintes possam, vamos falar assim, responder à altura. Como que eles podem responder à altura? Divulgando esse podcast para outros poderem ouvir também, poderem ser também ouvintes desse programa maravilhoso. Parabéns, Diego. Grande abraço, cara. Grande abraço mesmo. Um abraço aqui, ó. Me senti abraçado, Anice. Muito obrigado. Eu não tenho como agradecer isso que você fez entrando aqui para essa quantidade de pessoas tão incríveis que passam por aqui, que confiam em mim para se expor. Então, eu tenho que agradecer isso sempre. Obrigado por vir aqui se expor através do meu conteúdo e se associar a isso, né? Não de certa maneira, mas nesse programa se associar meio, fazendo parte dessa narrativa. Eu poderia ficar aqui falando muito, e a gente já falou bastante em off, mas eu só tenho como te dizer uma coisa que eu acho que resume isso tudo, que é obrigado por ter acreditado que poderia, inclusive, que poderia somar aqui e acreditado que eu seria digno da sua presença, porque para mim significa muito de verdade. Puxa vida, que palavras abençoadas. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. A gente vai ficando por aqui. Agora, gente. Bom, eu queria muito agradecer você por ter chegado até o final desse primeiro episódio da série que eu tô fazendo sobre descobrimento. São 2 episódios, então não é muito bem uma série, é uma dupla de episódios. Mas eu queria muito agradecer pela sua presença aqui. A gente tentou colocar esse episódio um pouco mais cedo, só que eu tive uma série de contratempos e ele tá saindo aqui agora. Um vai sair nessa data que você tá ouvindo e o próximo vai sair logo depois, criando uma dupla ali em volta dessa data tão cheia de significados. Se alguma coisa passou batida, eu escorreguei aqui, me furtei com um termo, eu falei alguma coisa errada ou trouxe alguma informação que não está correta, por favor, me chama lá no @parentalidade_preta, a gente faz uma errata e vem no próximo programa. Esse programa só foi possível graças à minha esposa Tatiane, que segurou a onda com as crianças para que eu pudesse pesquisar, roteirizar, entrevistar a pessoa que veio falar conosco, criar a introdução, redigir, gravar, editar, juntar tudo aqui nesse programa, produzir, divulgar e fazer com que ele chegasse aos teus ouvidos. Sem a participação do Aniceu Kinga, a gente não teria tido uma troca tão potente. Sem o apoio do Cantinho do Café, esse projeto não seria mais possível. E sem a sua audiência, ele não faria sentido. Então, muito obrigado e até a próxima.